Estamos aqui no segundo episódio do podcast Voa Coruja, temporada Itália, aqui no restaurante Batucada, em Milão. Agora estamos com a Val Denise, a Val que já tem vários projetos aqui com a editora, mas foi hoje que a gente se conheceu pessoalmente, não é, Val? Sim, com muito prazer. Você sabe, né, eu sou a Oral, que quando vê abraça, aquela alegria. E quando eu te conheci lá, quase um ano atrás, né? O tempo voa. E hoje, muito prazer, muito feliz de te conhecer pessoalmente. Também estou muito feliz, é um momento que eu gosto muito de realmente conhecer pessoalmente os autores, porque basicamente eu conheço as histórias por trás das capas e dentro das capas. E daí quando eu tenho essa oportunidade de estar realmente presencialmente, é muito legal. Ligar a história com a pessoa é sempre um privilégio. E hoje aqui no nosso segundo episódio do podcast Voa Coruja, esse podcast itinerante que já voou bastante ali pelo Brasil e agora está voando aqui na Europa, nós vamos conversar um pouco mais sobre as feridas emocionais. A Marisa falou um pouquinho também, né, sobre a menina que fala com as feridas, abriu também o caminho aqui, e a Val vai falar também sobre os caminhos que curam, já que a gente está falando sobre caminhos, né, Val? Tem que abrir bastante esses caminhos aí. Se você se sente bloqueado em alguma coisa na sua vida, se as coisas parecem que não andam da forma que você gostaria, muitas vezes o segredo pode estar na sua criança interior, nas feridas que você viveu aí ainda na primeira infância, que é o assunto que a Val aborda, não é, Val? Mas aí eu não vou falar muito porque você sabe muito melhor do que eu. Então você pode contar aí pra gente. Então, esse livro, ele é a conclusão do meu percurso desse autoconhecimento. Eu falo sempre assim, cada um de nós já nascemos com o dom, né? Eu, falando sobre os traços de caráter, traz o nosso registro, que é quem somos, a nossa personalidade. Quando eu me descobri, a Val descobriu o talento, o dom dela, eu pude colocar em um livro. Foi um percurso, como a Marisa falou no episódio precedente, esse percurso foi muito esse de conhecimento e de conexão com pessoas. A início eu achava, não, ainda não é meu momento. As meninas que estão presentes, as outras autoras, principalmente com o Valmir, que já tinham começado o percurso com ele, e eu olhava e dizia assim, não, ainda não é meu momento. Fiquei ainda naquele período de... Casulo, vamos chamar de casulo. De casulo. Mas aí chegou um momento assim que eu pude, sabe, entender o meu propósito, entendendo como era feita eu, como era a Val e qual era a missão dessa Val. Olha aqui a mão, ó. A Oral, ela precisa entregar uma mensagem. E ali foi muito realizador para mim poder colocar a minha história e poder trazer esse conhecimento, porque aqui nesse livro eu vou falar sobre todo o ensino, né? todo esse conhecimento do Corpo Explica, porque depois eu vou fazer também a psicanálise, fui estudar a psicanálise para entender o que era esses registros emocionais que estavam na nossa mente. E dali, hoje eu também estou como psicanalista, faço um trabalho também como analista corporal. Porém, eu olho para o ser humano e eu falo, gente, olha, dentro, como a Marisa, eu repito aqui porque é também a minha mensagem. Cada um de nós, primeiro, até falando na parte espiritual, Deus, ele criou, primeiro, o ser humano, primeiro, nossos recursos. A nossa imagem, aquilo como você falou também, que a palavra tem muito poder. Lá no livro de Gênesis fala que Deus, ele criou o homem, imagem e semelhança, e ele deu o poder, o domínio de todas as coisas. E isso o homem perdeu no decorrer do percurso da humanidade. Então, quando o meu trabalho hoje, quando eu falo com as pessoas, olha, primeiro existe dentro de você uma força, um recurso, que é o teu talento. Falando dos 5 traços, cada um de nós temos personalidade diferente. Temos dois traços que nos dominam. Porém, nós somos o conjunto, os 5, que não vai ser sempre essas feridas, que é dentro do ser humano, dentro de cada um de nós. Existe a rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a traição. São emoções primárias,
né? Existem outras assim. Só que dessas emoções nascem tantas outras, que nós depois chamamos de personalidade. Às vezes você encontra uma pessoa que ela é explosiva, aí você fala, aquela pessoa ali está sempre enraivada. Né? Aqui na Itália a gente fala rabiata, aquela pessoa é sempre rabiosa. Porém, ninguém consegue entender o porquê que aquela pessoa carrega aquele comportamento. Então, o nosso comportamento fala dos nossos registros. Existem tantas outras ferramentas que se explica, né, o perfil comportamental, existem outras, mas quando você entende a raiz de como foi, primeiro os teus registros, os teus traços, mas depois também a tua história. Porque eu falo, muitas vezes que nós que fazemos o gráfico, eu posso ler você agora e dar o teu percentual. Aí eu vou fazer com outra pessoa. Só que vocês duas não vão ter comportamentos diferentes, porque a tua história, ela é tua, ela é única, é a tua interpretação. A da outra pessoa vai ser outra. E quando eu pude entender isso em mim, eu pude ver que o meu percentual de dor também é o meu percentual de recurso. E isso, hoje, a Val, ela é assim, super resgatada. Eu consegui resgatar a minha criança, a minha história. Essa sensação do abandono na minha vida foi muito forte. Mesmo vindo morar aqui na Itália, eu 23 anos que moro na Itália. Então bastante tempo. Tenho 2 filhos. Uma vida. E eu passei uma vida me dedicando verdadeiramente ao outro. Sempre que a dor do abandono, ela traz aquela pessoa que ela vai olhar para o outro, cuidar, vai ser quase uma meia enfermeira, ser uma tudo, né? Mãe de todos. E quando eu me vi que muitas vezes o meu comportamento falava desse registro que eu tive, né? Quem lê minha história vai ler lá. Tem gente que me fala, Val, eu fiquei com pena da tua criança debaixo da cama. Então foi muito transformador na minha vida poder entender a minha personalidade. E até o porquê que eu também passei, né? Tem momentos de dor. Por que eu passei por vários lugares de dores? Por que eu suportava? E hoje eu consegui me resgatar e dizer, não, eu tenho uma mensagem. E hoje eu estou aqui vivendo um pouquinho o meu propósito. Essa palavra que você disse, eu acho que é uma palavra muito bonita, que às vezes a gente esquece, que é o resgatar, né? Às vezes a gente acha que o resgate sempre vem de outra pessoa, como se fosse um bombeiro, alguém que vai tirar a gente daquela situação. Mas o resgate que realmente salva é o autorresgate. Uau, sim. É quando a gente consegue olhar para dentro, para exatamente isso que você fez. Olhar para nossa criança e dar a mão para ela. Porque às vezes só falta isso, né? Às vezes só faltou aquela criança receber a mão. E se não recebeu naquela fase, no momento certo, ela vai ficar com a mão estendida a vida inteira. E aí cabe a nós, com essa responsabilidade, com esse autoconhecimento, dar a mão para essa criança, porque juntas pode virar uma Val, pode virar autora, pode virar palestrante, pode principalmente ajudar outras pessoas a se resgatarem, né? E muitas vezes a pessoa acha que se conectar com essa criança é muito difícil, ou que não faz diferença. Tem gente que nem reconhece que ela existe. E quanto mais você não reconhece, tem 2 caminhos, né? A criança vai se calar e ficar ali triste para sempre dentro de você, ou ela vai gritar no corpo, ao invés das feridas físicas, né? Sim. As feridas emocionais que geram dores físicas, né? Sim. E a escrita, ela vem como uma ajudadora. A ajudadora nesse resgate, que às vezes através da escrita que a gente percebe como a gente vai resgatar a nossa criança. Eu tenho certeza que hoje em dia, quando você pega o livro e lê, você fala, nossa, mas eu vivi isso dessa forma, nessa intensidade. Sim. Né? E uma coisa muito interessante entender bem, né? É que esses registros, eles vão ser sempre nossos. A Val, ela vai ter sempre esse registro, né, que foi o abandono. Tem coisas no meu percurso que vai ter sempre conectado. A neurociência explica que nós temos 3 memórias que nos conectamos todos os dias com as nossas dores. Uma delas é o visual.
né, a visão, ela se conecta com momentos de dor que você viveu. Pode ter passado 50 anos, nosso cérebro ele é atemporal, ele não consegue distinguir a realidade. Temos a memória auditiva, que também se conecta todos os dias. E a memória sinestésica. A sinestesia que é o toque, o cheiro. Então, entender isso faz você se liberar muito desses registros. Enquanto você não entende isso, você fica preso e revivendo esse nosso cérebro associativo. Todos os momentos, o nosso cérebro está fazendo associação daquilo que vivemos. E se você não faz esse percurso do conhecimento, você vai cada vez mais buscando viver mais e mais aquelas situações. É onde, como você falou, o nosso corpo depois vai responder todas as emoções que vivemos. Que hoje a psicossomática ela é muito coligada. Nossas doenças físicas estão muito coligadas com as nossas emoções. Eu falo, cada traço também traz uma dor no corpo específico que são os mecanismos de defesa. A nossa defesa daquele momento de dor retrai e quando passamos o tempo estamos ali, o corpo respondendo, cada órgão nosso responde uma emoção. Então, gente, olha, conhecer primeiro a si mesmo, conhecer a tua história, nos traz assim, eu falo, a cura, caminhos que curam, são caminhos que trilhamos. Dentro da gente. Dentro de cada um de nós. Aí tem pessoas que me perguntam, mas Val, depois eu vou ficar curada? É uma pergunta que está aqui no livro depois, assim, que vai ter a continuação. Assim que eu gosto, né? Deixa um gostinho aí pro pessoal. Quer encontrar a resposta, gente, leia o livro. Isso aí, leia todo o livro para encontrar. Nesse livro meu, até brinco, que tem tesouros escondidos. Isso. E aí cada pessoa precisa ir encontrando aí os próprios tesouros. Mas você faz da direção? Eu escrevo quais são os tesouros, mas aí cada um tem que achar por si só, porque aí vocês estão querendo demais. Cada um encontra o seu tesouro aí dentro. Mas é muito sobre isso, né? A leitura é um processo também de você se identificar com os desafios das outras pessoas. Então, assim, ler biografias é muito interessante, porque você começa a perceber o que a gente tem de similaridade. Como você disse, todo mundo tem as 5, né? Mas tem algumas que são mais enfáticas, né? As que vão realmente influenciar todas as escolhas e o posicionamento e o comportamento, quem a pessoa efetivamente é. E daí, quando você começa a ler a história de outras pessoas e você se reconhece, você fala, nossa, então se ela resolveu dessa forma, talvez esse possa ser um caminho para mim também. Por isso que é muito importante a gente sempre estar em contato, né, com outras histórias, outras pessoas, olhando a nossa história também, né, olhando para dentro. Sim, é muito lindo. Isso. Então, a gente agora tem uma pergunta muito interessante. Aqui tem uma dica sobre qual pergunta eu vou fazer agora, tá, gente? Quem assistiu o episódio anterior já sabe qual que é a pergunta que eu vou fazer, porque nós temos aí na nossa audiência pessoas que estão assistindo a esse podcast, talvez você, que tem o interesse de morar fora do Brasil, tem curiosidade sobre como é a vida aqui, La Doce Vida, na Itália. Então, eu gostaria de saber de você, Val, qual que é a coisa que você mais gosta de viver aqui na Itália e qual que é a coisa que você mais sente falta lá no Brasil? Essa pergunta, já há 23 anos aqui, eu já estou metade. Metade. O Brasil, para mim, ele continua sendo a minha pátria. Amo as pessoas, amo o clima, no fundo da Baiana, o clima né, tropical lá. O Brasil continua no meu coração. Tem pessoas que perguntam, você ainda quer morar no Brasil? Eu falo, se eu pudesse. A Itália, eu me acostumei. Eu falo que assim, eu me acostumei, gosto. Assim, essa pergunta eu não consigo distinguir. Não gosto e não gosto. Difícil, né? Porque a gente também tem uma comunidade brasileira aqui, então a gente tem um pouquinho do Brasil, né? Não posso. Eu gosto da Itália, até pelo conhecimento, eu consegui me adaptar à cultura italiana, não deixando o Brasil. Então, hoje eu sou bem assim, dividida. Gosto dos dois. Um pouquinho para cada, né? Da coisa. Vai ter coisas também na Itália que eu não gosto, tem coisas
Mas assim, fica muito dividido. Gosto dos dois. Bom, não, eu quis trazer essa pergunta porque muitas pessoas têm curiosidade, e é uma coisa que eu até falei em um outro episódio, né? As pessoas falam muito, meu sonho é morar fora do Brasil, ou meu sonho é abrir um café, meu sonho é, sei lá, cada pessoa tem um sonho. Só que tudo só se realiza quando você parte para agir. E você realmente só vai viver se aquilo é mesmo seu sonho se você tiver a experiência. Sim. E falar, não, é realmente isso que eu gosto, ou gosto meio a meio, ou gosto totalmente. Então muitas pessoas vivem na expectativa do que poderia ser. Então acredito que é importante a gente alinhar as expectativas com a realidade e encontrar, igual você encontrou, o que é bom aqui, o que é bom lá. A Marisa gosta do macarrão, a outra já gosta do clima, ela gosta do clima, você gosta mais do outro clima. Então, o que é bom pra mim, né? Sim. Que é hoje o tema aqui do nosso episódio, né? Quais são os caminhos que vão te curar, você conhecer. Eu queria, então, que você deixasse uma mensagem pra gente, Marisa. Marisa. Bom, deixar uma mensagem pra gente final, falando um pouquinho sobre o seu livro, falando um pouco sobre o que você quiser falar, bem livre. Então, né? Esse então meu é a final. Caminhos que Curam, ele traz esse conhecimento sobre você mesmo. Vai trazer você lá na tua criança, nas tuas memórias, começando já lá no útero da tua mãe. E você vai começar a entender que muitas coisas que você está vivendo, que você acha que é normal, que é o teu destino, não é verdade. São mecanismos que o teu cérebro criou, caminhos neurais, como falamos, para te defender daquela dor. E você precisa entender sobre você para poder viver esse recurso que existe dentro de você. E é pronto. Quando você se entende, ressignifica a tua história, você automaticamente vai ver o teu recurso. Então, dentro de posso falar aqui ainda? Dentro de uma dor de rejeição, existe uma criatividade maravilhosa. Dentro de uma dor do abandono, existe uma comunicação, uma comunicadora. Dentro de uma dor de manipulação, existe um estrategista, um grande líder. Dentro de uma dor de humilhação, existe um grande planejador, pessoas centradas, organizadoras. Dentro de uma dor de traição, existe pessoas realizadoras. Pessoas que conseguem alcançar metas quando elas confiam nela mesma, sem esperar. Porque, como você falou, finalizando, a humanidade, todos nós estamos ainda esperando alguém fazer por nós. Porque isso fala da nossa criança. Esperando que alguém, aí nós colocamos culpa. Espero que meu marido faça, meu filho, meu dator de trabalho, né, meu chefe. Mas quando você entende que esse recurso, esse poder dentro de você, não é que você não espera mais, sabe? Essas outras pessoas, elas vão ser conexões, são pontes, são isso aqui que estamos vivendo. Troca. Mas a troca que você falou. Porém, eu não vou mais depender da Rafaela para fazer meu livro. Eu vou decidir. Autonomia, né? Essa palavra é fundamental. Então, agradeço, Val, pela sua presença, por todo o conhecimento. Quem quiser saber mais sobre o livro da Val, está disponível no Brasil, no nosso café, de forma presencial e online em todas as plataformas, Amazon, Shopee, todos os canais da editora. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para você, que eu refleti aqui enquanto a Val falava, é sobre a importância de você se conhecer. Ninguém pode parar, ninguém pode bloquear uma pessoa que conhece os seus próprios caminhos. Mas se você não se conhece, você vai viver sempre perdido. Porque o mapa sempre vai estar dentro de você. Eu te espero no próximo episódio.